por esses ensinamentos para Maria Madalena falavam sobre o quê? Que a igreja preferiu abafar isso. O que falava? Quando Jesus, Esse esse vivo, né? Jesus aí falou coisas estranhas, do É tipo, mesmo? olha, aqui na Terra são poucos os que buscam a verdade, mas esses nunca deixam de buscar a verdade. E de tanto buscar, um dia vão encontrar. E quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois se equilibrarão e mais tarde reinarão sobre o processo. Olha a loucura. Por que Jesus não disse que quando os que buscam a verdade encontrassem a verdade, iriam dar pulos de alegria, saltos de felicidade? Ele disse que ficariam estupefatos. Isso... Então é uma revelação chocante. Exato. Estupefado quer dizer... Esse Jesus ressuscitado falou coisas sobre o Deus bíblico, certo, a quem ele, quando vivo esteve, chamava de Abba, uma expressão aramaica que dizia pai. Abba, pai. Né? E o Jesus ressuscitado disse, esse Abba tem um problema. Aí os discípulos com Maria de Madalena, que falavam grego, pegaram a expressão que Platão havia criado 2 séculos antes, de demiurgo, e passaram a chamar o ser, que era o Deus dos judeus, a quem Jesus chamava de pai, de demiurgo, e aqui surgiu os traços do chamado gnosticismo. Exato. Só que o gnosticismo... Que é conhecimento, né? Que significa o verdadeiro conhecimento, entre aspas, há uma presunção de que o Jesus o vivo falou verdades, mas que eram romanceadas. Mas o Jesus ressuscitado, esse já sabia de tudo, então teria falado a verdade profunda, ou seja, a gnose. Então o termo gnóstico surgiu daqui. Só que os gnósticos extrapolaram também. E passaram a chamar o Deus de Israel de diabo, coisa que Jesus nunca fez. Como assim? Pois seria o conceito demiurgo de Platão é um pouco respeitoso, ainda que diga que é um criador complicado. Mas diabo é diabo. Diabo é aquele que não presta, é a perversão da personificação de alguém, né? Então os gnósticos começaram a odiar Javé, a detestar Javé. Aí o que o catolicismo fez no século IV? Fez uma jogada. Como é que diabos Deus, o Deus dos judeus, era aquela maluquice? Jesus era um bandido, tanto que foi crucificado como bandido, e de repente o cara agora ia ser herói. O que fazer? Exato. Então, na tradução para o latim... Do grego? Do grego e do aramaico e do hebraico, porque assim, Jerônimo, ele criou essa Bíblia que a gente conhece hoje. São 73 livros hoje. São 46 livros a mais no católico e a menos no protestante, né? Por aí. São 46 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas dos 46 livros do Antigo Testamento, na época de Jesus, existia uma Septuaginta que tinha 47. Essa Septuaginta era uma versão em grego que 2 séculos antes de Jesus, no tempo de Alexandria, sábios gregos haviam traduzido do hebraico para o grego. Tinha de Enoque, tinha outras... Aí o livro de Enoque sumiu aqui. Caiu de 47 para 46, porque Jerônimo, no século IV, contratado pelo Papa Damaso, que foi o primeiro Papa da história, né? Jerônimo tirou o livro de Enoque. Você sabe por quê? Não. Porque o livro de Enoque era mais importante que o resto todo. Como assim? Porque Jesus apenas estava cumprindo uma agenda que Enoque havia recebido de Javé lá atrás, que Enoque foi um dos patriarcas. Onde é que começa a história de Javé? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Enoque está aqui. Certo. Enoque foi quem anunciou ao mundo que lá na frente Javé iria mandar o Messias dele, que viria uma vez e viria outra vez. Então Jesus foi só um personagem anunciado por Enoque. E Enoque foi quem falou da rebelião de anjos, foi quem explicou toda a cosmogonia da época. Então, Enoque, ele tinha um peso muito maior do que qualquer outro profeta. Então, como agora a religião cristã ia ser italiana, era preciso sumir com os mitos judaicos. Então, assim, por isso que Jerônimo diminui a quantidade de livros do Antigo Testamento, né? E
sumiu com toda a visão de Maria de Madalena, com todos os livros. Olha a loucura. Quando o bispo Atanásio de Alexandria, no ano 376 depois de Cristo, escreveu um decreto dizendo: destruam-se todos os livros gnósticos. Os monges do monastério de São Pacome, no Egito, estavam traduzindo do grego para o copta todos os livros escritos por Maria de Madalena e seus demais amigos, que eram centenas. Nossa. Eles esconderam no século IV em cavernas, porque o Império Romano ia começar a queimar tudo. Todos os livros da época foram queimados. Escaparam esses que os monges do São Pacômio guardaram em grutas. Está falando do Mar Morto? De Nag Hammadi. 1945, 2 anos antes do Mar Morto, em 1947, beduínos encontraram jarras lá em Nag Hammadi, no Egito, né? De noite, um frio louco, e eles passavam um dia pastoreando as ovelhas, de noite ficavam lá nas cavernas, até que descobriram que lá estava cheio de jarras. Olha, dentro da jarra tem coisa para a gente queimar. E começaram a fazer fogueira. Um dia, 2 dias, 3 dias. Então No 4º dia, quando acabaram os mantimentos, um deles foi a vila mais próxima. Aí na loja, isso é história, tá? Comprando mantimentos, aí a conversa, o dono da loja: não está muito frio lá onde vocês estão? Não está, mas a gente deu sorte, a gente encontrou umas jarras, tem umas coisas lá dentro que a gente está queimando. Aí o cara olhou assim, eu disse: eu posso ir lá com vocês amanhã? Aí foi lá e comprou. Ou seja, os 12 rolos, 13 rolos com 52 manuscritos que foram encontrados em Nag Hammadi, que hoje a gente chama de evangelhos gnósticos, 2 anos depois foi encontrado no Mar Morto, mas aí não é evangelhos, é sobre o Antigo Testamento. Mas isso aqui foram os livros que a turma de São Pacômio escondeu lá atrás para evitar a queima de arquivo. Esses aqui eram de Maria Madalena. Então veja a loucura que a Igreja Católica fez para assumir com Javé, que é o tal Deus dos judeus, e transformar Jesus de bandido em herói. Você sabe o que é que eles fizeram? Não. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, reuniu todos os bispos das mais de 100 de igrejas cristãs que então existiam, para transformar o cristianismo no catolicismo. Aí, lá, eles criaram o mito da Santíssima Trindade. Ou seja, eles queriam acabar com as notícias do homem Jesus. O que é que eles fizeram? Disseram que Jesus não era um homem, era igual a Deus. Eles elevaram Jesus a uma condição de Deus. Criaram a Santíssima Trindade para dizer que Jesus era igual ao Pai, mas esse Pai aqui já não era Javé, é o Deus dos judeus. E acrescentaram um terceiro personagem que Jesus nunca falou dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem no Evangelho? Jesus fala do Espírito de consolação, no Paracleto, que o Espírito Santo é outra história. Nossa. Então, os italianos criaram o mito da Santíssima Trindade para sumir com o lado humano de Jesus, para sumir com o Deus dos judeus, porque se você perguntar aos católicos qual é o Deus da Santíssima Trindade, nenhum deles vai saber responder. Alguns vão dizer: é o Deus do Antigo Testamento. Não é, não. Não? Não é mesmo. Que Deus é esse? Ninguém sabe. Foi invenção do catolicismo. Se você pega Hegel, um gênio alemão, 2 séculos atrás, cara, você vê lá Hegel na dialética, o cara escreve umas boas, sei lá quantas páginas, não sei, aquele livro, só para justificar a questão da consubstancialidade entre o Filho, o Pai e o Espírito Santo, e você lê, e não entende nada, porque não tem nada para ser entendido aquilo. Ou seja, a própria filosofia mais aguda, e Hegel é um dos caras que melhor representa isso, um gênio, mas cativa, submetida à tentativa de reafirmar um credo católico. Entendi. Ou seja, a filosofia parou de buscar a verdade há muito tempo, ela está a serviço do catolicismo. Depois que Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, parece que os filósofos ocidentais que surgiram, à exceção de Nietzsche e alguns poucos, foram só confirmando aquilo e usando a filosofia para confirmar aquilo.